Vamos agora para mais uma live de leitura, a nossa leitura anual do livro de Ezequiel, Profeta Maior, esse dia 9 de setembro, nos capítulos 19, capítulo 20 e capítulo 21. Então, vamos lá? No capítulo 19, título: O Lamento da Leoa, a Parábola da Videira. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e diz: quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões deitada, criou seus filhotes no meio dos leãozinhos. E fez crescer um dos seus filhinhos, e fez crescer um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou os homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na sua cova, e trouxeram com ganhos, a terra do Egito. E trouxeram com ganchos a terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado, e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus filhotes, e fez dele um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens, e conheceu os seus palácios, e destruiu as suas cidades, e assolou a terra e a sua plenitude, ao ouvir o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as pessoas das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na sua cova. E meteram-no em cárcere com ganchos, e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira, na tua quietação, plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas, e tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Capítulo 20. As abominações da casa de Israel depois do êxodo. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, vós vindes consultar-me? Vivo eu que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias? Faze-lhes saber as abominações de seus pais, e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová. No dia em que escolhi a Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia, levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si
as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, e cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhe dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Aleluia. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais o fiz sair. E contudo, eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o meu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhe perdoou, para não destruir, nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os meus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais o fiz sair. Também levantei a mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque havendo-os eu introduzido na terra, sobre a qual eu levantara a mão para lhe dar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa, e sacrificaram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, e puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este, onde vós ides? E seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, vós vos contamineis a vós mesmos, e a maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações. E quando ofereceis os vossos dons, e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultareis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis.
E o que veio ao vosso espírito de maneira algum sucederá, quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com a mão forte, com o braço estendido e com a indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. E separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim, da terra das suas peregrinações, e os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome. Aleluia. Com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras que andais espalhados, e serei santificado em vós ante os olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a mão para dar a vossos pais. E ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e terei nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E diz ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo, e em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, os acendi, não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eles dizem de mim: não é este um dizedor de parábolas? O profeta acaba virando piada na boca daqueles que não acreditam na palavra de Deus. Capítulo 21. A espada do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. E diz à terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que quando eles te disserem: por que suspira tu? Dirás: por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfalecerão em água. Eis que vem e se realizarão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor, a espada está afiada, e também a sacalada. Para matar está afiada, para reduzir está a sacalada. Alegra-nos-emos, pois. Alegrar-nos-emos, pois. A vara do meu filho é que despreza todo madeiro, e foi dada a caçalar para ser manejada. Esta espada está afiada e está assacalada para ser posta na mão do matador. Grite e geme ao filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Espantoso terá o meu povo por causa da espada. Bate, pois na tua coxa, porque se faz uma prova, e que seria se não existisse a própria vara desprezadora, diz o Senhor Jeová. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. A espada é dos atravessados, dos mortalmente feridos, e entrará neles até as recâmaras, para que desmaie o coração e se multipliquem os tropeços contra todas as suas portas. Pois a ponta da espada que foi feita como um raio, e está reservada para matar. Ó, espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos uma na outra, e farei descansar minha indignação. Eu, o Senhor, falei. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Põe neles marcos, indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade. O caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá, dos filhos de Amon, e contra Judá em Jerusalém, a fortificada. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos bois, no cimo dos 2 caminhos para fazer adivinhações. Aguçará as suas flechas, consultará os terafins, atentando nas entranhas. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arietes, para abrir a boca matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Isso será aos olhos dele como adivinhação vã, pois foram ajuramentados com juramentos entre eles, mas ele se lembrará da maldade, para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que vistes em memória, sereis apanhados na mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade, assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová acerca dos filhos de Amon, acerca do seu desprezo. Dize, pois, a espada está desembainhada, assacalada, para matança, para consumir, para reduzir. Entretanto, que te veem vaidade, entretanto, que te adivinham mentiras para te porem no pescoço dos ímpios, mortalmente feridos, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Torne tua espada a sua bainha no lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento te julgarei, e derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirá de pasto, e o teu sangue estará no meio da terra,
e não virás em memória, porque eu, o Senhor, o disse. Então, a gente finaliza essa leitura nesse dia 9 de setembro. E vamos caminhando para o dia 10 de setembro, se Deus nos permitir. Amém.